Vamos lá, Instagram. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom. Mais uma live iniciando. São exatamente 22h22 da noite de segunda-feira. Muito bem. Vamos dar mais um início aí, um bate-papo super legal, super informativo. E aí, Rafa? Boa noite, seja bem-vindo aí. Como é que estão as coisas aí? Muito trabalho. A gente vai bater um papo aqui legal com um parceiro da educação física, tirar algumas dúvidas aí da galera, ver o que eles têm de dúvidas e fazer um bate-papo bem legalzinho, falar sobre algumas temáticas aí que já foram pré-selecionadas e a gente vai dialogando ao longo dessa live aí. Que bom que tá tudo ótimo. Eu vi tua live hoje, viu? Muito bom, é isso aí. O caminho é esse. Meter a cara, mostrar a cara, que as coisas vão acontecendo. Se a gente não mostrar a cara, ninguém vai saber que a gente trabalha com o exercício. Muito bom, parabéns. Tá de parabéns mesmo. Só não assisti as danças, que eu tava treinando. Mas acredito que deu bom também. E aí, Ju, boa noite. Tá sumida, mulher. Deve ser muito trabalho, creio eu. Muito trabalho é bom, é muito bom. Vamos cuidar do trabalho, vamos cuidar do corpo, da mente, que isso importa bastante. Olha aí, o parceirão chegou. Fala, Brunão. Tá bom aí meu áudio? Tá baixo, tá travando? Como é que tá? Me digam aí. Tava comendo aqui alguma coisa, deu um treininho também hoje. E aí tava comendo, né? Não pode deixar pra depois, senão o corpo entra no processo aí de catabolismo. Ju, boa noite aí. Se já estiver indo, muito obrigado pela presença. Fica com Deus aí, tá bom? Se for trabalhar, um bom trabalho. Se for descansar, um bom descanso. Até uma próxima. Fala, Rafa. E aí, meu fera? Tudo certo? Vamos aí, vamos aí, vamos pra cima. Muito trampo. Tá tranquilo o áudio, beleza, então. Beleza. Então vamos lá, vamos começar a parada aí. E aí, a novidade? Rapaz. E aí, camarada? E aí, mano? O que o senhor manda? Tranquilidade. Bebê, Cheguei agora do treino, mano. tô nem Correria, sabendo dessa porra correria. de BBB aí. Pernas e ombro treinei hoje. Olha, hoje eu fiz um bodywork também aí, corpo todo, porra, Full quase body, full conheci a body. Jesus. Foi. Aí tinha que meter uma proteína, né, pra segurar aí a live, senão, papai, tava ferrado. É, bora pegar essa live aí pra derrubar aí a estreia do Big Brother. Rapaz, pois é, hoje é que tá começando essa bagaceira aí, é. É, Tô acabou de sabendo disso começar não. também, mano. Nem vejo televisão mais, mano. É, somos dois. Muito raro eu parar pra assistir. Quando eu assisto é alguma coisa no Netflix, no Telecine, alguma coisa do tipo, mas parar pra assistir essas besteiradas aí não. É, também quando eu assisto alguma coisa no Netflix, daí é assim, difícil, porque eu começo a procurar filme, aí procuro, e quando eu vejo já deu 15 minutos, não achei um que me interessa e desligo também. Já perdi tempo. É, eu vou te mandar umas sugestões de filme aí bacana, Pode de mandar. empreendedorismo, que é bacana. Muito Manda bom. aí, você já não via e a gente assiste com certeza. Já vi uma porrada Você assistiu também. aquele do. Tu já assistiu aquele do McDonald's? Já vi. Já vi do McDonald's. Bacana, É top. bacana. Só que ali a gente tem que filtrar a ideia do filme, né? Porque senão tu pega ali o mau exemplo do cara, né? Que ele, ele, Exatamente, da ele agiu trairagem de, do ele gás, do agiu de, cara. ele agiu de má fé, né? É. Aí é foda. Não dá pra gente copiar aquilo ali, não. Mas E a não, mas ideia a toda do ideia filme, é que uma foi constante, a né? franquia, né? Aí a ideia aí é foda. De expandir o negócio e o cara fica com medo e tal. E não é à toa que Muito tá aí bom. até hoje, né? Mantendo o mesmo padrão.
E o que eu digo mesmo, apesar desses aumentos todos de impostos e tudo, ele ainda consegue manter um padrão de qualidade e preço, né? Porque é um dos sanduíches É. mais baratos que tem na McDonald's. Tem sanduíche de 6 conto, uma semana que o sanduíche está 6 conto, semana que o sanduíche está 8 conto, e ele consegue manter o padrão, enquanto os outros sempre acima de 8, empurra uma Burger King é batata, 9, é. empurra um refrigerante, e ele não. O sanduíche tá ali, se quiser só sanduíche ali, 6, 8 conto, tu compra um. Duplo, É bacana. duplo burger cheddar, o caralho. Então, é bom. Olha aí, Wesley Silva, Olha o Prota aí. O Prota Érica, agora tá Pedro saindo Henrique. fit dance, Protásio. É isso aí. É isso aí. A gente faz o que gosta. Fit Quem gosta de dance se agora, rebo... o cara. Tá... Quem gosta de se rebolar, se rebola, né? Atenção que atenção que aí eu tenho um rebolado bacana. Pois é. Jean, olha aí, Jean. Boa noite, seja bem-vindo. Não Aí, acha ele tá graça achando aí, graça. Prota? É Gasta verdade. graça, é, ele sabe dos E Paranauê. o Dos Jean, bagulho ei, aqui. Jean, vai dormir, pô, já são 15 para 2 da manhã já, mano. Lockdown, o cara não tem mais o que fazer. Onde é esse? Em De Portugal, Portugal, é? O Jean é meu aluno, o Jean. Cara, 2 horas da Vai madruga, dar pai. Não tem 15, nada pra fazer vai lá. dar aí 2 horas da manhã, deixa eu ver que horas são aqui. É Bom, uma e é meia da 10 manhã e... lá, pô. É, é isso aí. E aí, Prota, qual é que tu manda? Mande aí a boa. Onde é que tu vai dar uma aula de ritmo pra gente? Bora, pronto, só aquele teu rebolado. Lá na Casa das Unhas Janelas. Deixa. Lá com o Jonathan Feio, o pai dele. Esses bichos estão ralados. Cada dia é um que aparece aqui, né? Tu já reparou? É, ontem Ontem foi o foi o Johnny, né? Johnny. Hoje foi Hoje é ele. esse figura aí. Domingo foi não, sábado foi o Thalisson, né, rapaz? Sexta-feira, quem É, foi que sábado foi apareceu o Thales, sexta-feira? exatamente. É esse Sexta-feira mesmo. apareceu alguém, não apareceu alguém sexta-feira? Nem lembro. Eu não lembro. Eu sei que sábado foi Thales, ontem foi o Johnny e hoje é o Prota. É, é isso aí. Só marcar, bora Te lá. marca, mano. Mas tem que Se ser lá não- na Casa das 11 Janelas. Se não for lá, eu não é, vou. lá em cima, naquele, perto dos canhão lá. É, aquele gingado lá, aquele quadrado na cintura. Uma camisa de Isso aí. basquetebol. O Prota virou papai, tu tá sabendo? Tô sabendo, tô sabendo. Já vi pelas redes sociais. Isso aí. Tá certo. Bem-vindo ao clube, pai. É. A única coisa que eu tenho é só cachorro pra criar. É, antes dançava por prazer, agora dança na mão dos outros pra alimentar o filho agora, tá certo. 2, 3 bocas, né? É, Antigamente era só 2, agora são 3. é verdade. Mas é isso aí. E aí, mano? O que que tu me dizes? Tu estudou a paradinha lá de ontem que a galera pediu? Daqui a pouco a mulherada aparece aí. Sim, Pra saber tô podendo é simples, a do- parada é simples. dos abdômen. Dos abdômen. Olha aí, a melhor coisa que aconteceu em 2020. Isso Mano. aí. Ia acontecer se fosse 2019, ia acontecer se fosse 2021, é sempre a melhor coisa da vida. Muito bom. Fala, Aline, boa noite aí. A gente vai bater um papo aqui legal. Aisha Santos, boa Aisha noite. Seja Santos, boa bem-vinda noite. aí. Fica aí, Prota, não vai embora Muito bom, não. muito Assiste um bom. bocadinho aí com a gente aí, pô. Nos dê a Um honra da assunto sua que a presença. gente tratou sobre alguns assuntos ontem, só que aí surgiu outro assunto para hoje, chamado de diástase na gestação. E a gente ficou Bom, de compartilhar um conhecimento, tirar algumas dúvidas para hoje. Não vai embora, fica um bocadinho com a gente aí. Manda uma pergunta para ontem as meninas nós aí, estavam manda uma pergunta para nós ontem as aí. meninas estavam até querendo que a gente rebolasse aqui, tá? Mas aí chegou tu agora, dá pra gente resolver essa parada. Pega, dá uma rebolada aí. Mostrei como é que tu rebolava lá por Barradas. Ih, rapaz, não queima o filme do cara. Não, Não eu queima o filme do tô de cara. brincadeira, o Prota sabe que eu tô de brincadeira, mas ele já me aliviou uma porrada já, ele me dava carona, mano. Aquela chuva infernal que não passava o Curuçambá nem o Quaraci, ele me deixava lá em casa, mano.
não morava lá no Sideral. É, era fronteira, né? É, ele me É, jogava fronteira é lá. muito bom. Não era bem fronteira, porque era fronteira ele passar direto da Independência, né? Que tu ainda mora ainda no Catalina, né? Deve estar morando no Catalina ainda. Então ele tinha que dobrar um bocado pra cá. Ele estagiava lá perto, ele estagiava numa academia perto onde eu morava. Aí quando ele ia pra lá, ele me deixava. Eu que Olha, tenho olha, gingado, olha. mas quando sou eu mesmo que apareço na internet dançando, né? Fit Não é dance, isso, né? Aí eu que rapaz. tenho gingado, sim. Aí, Aisha, deixa eu te perguntar. Vai ter demonstração de exercício nessa live? No caso, tu estás falando com relação à questão do exercício para barriga voltado para diástase, é isso que tu queres saber? Me responde aí, comenta aí para mim. Se é isso que tu queres saber, a gente vai abordar um pouco ele mora lá, ó, no Catalina. A gente vai abordar um pouco sobre essa problemática, como é que ela acontece, por que que ela acontece. E aí a gente vai explicar um pouco de como se tratar essa situação aí. E aí, em um outro momento, a gente vai fazer algumas coisas aí para se trabalhar justamente essa questão voltada para os exercícios, tá? Eu não sei se é a Isha, né? Não sei se é amiga do Bruno, porque eu tô vendo ela pela primeira vez aqui. Então, seja muito bem-vindo. Espero que tire as dúvidas aí se tiver. E a gente vai depois dialogando. Se quiser perguntar alguma coisa no direct, ou tanto no meu quanto no do Bruno, pode mandar aí mensagem, que a gente está Estamos aqui disponível. abertamente para Estamos disponível. responder, tá bom? Tá dando só mais um tempinho que é para ver se entra mais a galera. A gente vai até pedir para vocês mandarem aí no aviãozinho, manda para os amigos de vocês aí, amigo, amiga, que vocês acham que seriam válidos ouvir essa live, assistir essa live, porque é um Uma conteúdo chuva que aí, às não. vezes é importante saber. Tá chovendo aqui Mas ainda, quando né? passa, mano. É, isso aí. Chegou o período dela, né? Fazer É, o quê? vai ficar aí com a gente até um fevereirozinho aí. É isso mesmo, mais ou menos essa faixa aí. Já mandei aqui, já mandei aqui no aviãozinho. Mandem aí, se vocês puderem compartilhar. E eu já mandei um Hum, monte também. amigos servem, tá. Quem que não lembra? O É, Bruno amigo ou serve eu? pra isso, mano. Eu te agradeço pra caramba. Tu é doido, salvaste a minha vida muitas vezes. Te devo algumas. Te devo umas É. boleias aí. Ele tá em Obrigado mesmo, Belém, pô, obrigado ele já mesmo. Eu tinha que dar voltou. aula também na academia. Se tivesse ficado esperando eu Ele tá chegar perguntando se tu atrasado, tá em ele me Belém. ajudava, me ajudou muito, cara. Quando ele me. Ele tá perguntando se tu tá em Belém, o Prota aí. Ele tá perguntando se tô em Belém? Ainda É, não chegou aqui a pergunta. Tô, mano, tô em Belém agora, tô de volta. cansou de ser europeu ele. Já muito frio. Pois é, Aisha, se for eu que estiver falando, eu não me recordo, não. É Aisha Santos, não me recordo. É pela primeira vez que eu tô te vendo aqui, tá? Então a gente vai Ah, dar uma Isha recapitulada Santos. desse. Agora que eu assim, eu sei quem é, eu sei quem é. Ah, então é amiga tua aí, É, pô. my brother, a Isha, grande abraço. É porque Ah, tá aí, ela tava falou com o bateria Bruno. fraca o celular. Aí eu botei agora no carregador e acendi um pouco aqui do brilho e consegui ver o rosto dela aqui. Pois é, A Isha aí eu acho que ela eu trabalha. conheço ela faz umas centenas de anos atrás aí, ó. Já estudava educação física, né? Não, não, eu conheço ela dos rolês do rock doido aí, quando a gente curtia umas bandas punk aí. Ela é amiga, Rala, rapaz. ela é minha amiga, mas é amiga de uma amiga minha, assim. Quando a gente é Eita jovem, lasqueira. uma cagada doida aí, mas gente boa. Aí, tu viu o que ela disse? Não, Tu não viu o que chegou ela pra mim falou aqui. aí? Qual foi a última mensagem que chegou pra ti aí? Do Protásio, amigos servem pra isso. Só isso, é? Tá, ele falou assim, eu não voltava de lá, não. Ele falou Ele pra tu, falou? né? Tu não voltava? Uhum. É, ele Ah, disse que não voltava da Europa, tu não. não sabe o que acontece por lá. É, o que acontece lá só fica lá, né? É, A galera só vê a parte boa da estadia lá. Aí a Isha tá falando aqui, ó. Tô assistindo essa live aqui da Holanda. Ô, papai. oh, tá certo.
E a Cris, tem Roda falado com punk. a Cris tá na Ucrânia, né? A Cris, a tua prima? Não, a Cris, que era amiga dela, eu conheci a Isha através da Cris. A Cris foi namorada de um grande amigo irmão meu aí. E a gente se conheceu através Ah, dessa tá. ligação aí. Aí eu tô sabendo que ela tá morando pra Ucrânia agora. Eu falo um Ah, pouco com então ela. tá certo. Ah, ela disse que tá lá perto. A Cris tá aqui perto. Então deve ser isso mesmo. É, Ucrânia e Holanda deve ser isso, tudo pertinho. Mas então, vamos lá então. Já basta desse bate-papo aí aleatório. Vamos falar de coisa mais direcionada. bora tratar do assunto. E aí, então, tem três pessoas aqui. Acredito que seja a Isha, o Protásio. Eu não sei quem é a terceira pessoa que não se identificou aqui até Pode ser então. eu. Se tiver, se tiver, Já que tu que puxou a live, o terceiro sou eu. se tiver alguma dúvida aí com relação a isso, já pode estar mandando aí, viu? A Isha, o Protásio aí e tal. Eu já mando. Então, ontem a gente estava comentando sobre a paradinha da questão do exercício físico, que é um estilo de vida que deve ser adotado, né? Inclusive está até salvo, ficou salvo. Todas essas lives que a gente está fazendo está ficando salvo no meu perfil aqui. Quem quiser assistir depois, só vir aí no meu perfil, é aberto, pode ir lá, vai lá no IGTV e assiste aí. Essa é a quarta, né? Quarto. Sexta-feira rolou a primeira, sábado a segunda, ontem a terceira e hoje é a quarta live. Então hoje a gente vai falar sobre a paradinha mais voltada aí para a questão da área do tronco, ou a região abdominal, como assim gostam de falar. Mas aí o estilo de vida tem que ser adotado justamente pela questão da prática de exercício físico, porque senão quando estiver numa fase mais avançada da idade, querendo ou não, você vai ter que passar por essa prática de atividade física. Por quê? Porque muitas vezes acontece a recomendação médica, você está com alguma problemática de saúde, e aí vai no médico e o médico fala assim, olha, Bruno, vai ter que começar a ir para academia, pelo menos 2 vezes por semana para tratar isso, teu problema de pressão alta. Além de tu melhorar a tua alimentação e fazer o uso desse remédio aqui todos os dias. Aí o cara fica lá, nossa, caramba, por que que eu vou... Agora eu não gosto de academia, eu vou ter que fazer academia porque o médico tá me mandando. Então, se ele tivesse entrado há anos atrás na academia, ele estaria com certeza aí anulando esse processo que ele está passando aí de uma problemática com hipertensão, por exemplo. Isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Yeah. Podem existir uma infinidade de outras problemáticas aí que acometem a pessoa quando ela é sedentária uma vida inteira, né? E aí falamos também de algumas coisas relacionadas à suplementação, ao uso de anabolizantes e tudo mais. E aí hoje a gente vai focar nessa paradinha aí, por enquanto, da questão da diástase. Aí eu vou abrir uma perguntinha aqui, como só tem onde eu sei uma menina aqui, que é a Isha, eu vou abrir uma pergunta para a Isha direcionada. A Isha, tu já teve filho em algum momento, ou pretende ter filho, ou não? Que aí a gente vai poder direcionar cada vez um pouco melhor essas informações aí que a gente está transferindo e transmitindo para vocês. Mas o Bruno já tem umas coisas aí para adiantar também com relação aí à paradinha da diástase, que ele disse que já tem uma linha aí para tratar e a gente vai ajustando aqui a ideia dele com a ideia minha, a vivência dele com a vivência minha e a gente vai montando aí uma coisa bem legal. Enquanto ela não É, responde, aí eu vou deixar a voz aí para ti. tá. Aí, ó. Ela disse, eu só quero cachorro e gato. Não quer filho, tá certo, Tá entendi, muito certo. bem. Mas já deve ter ouvido falar. Depois de tu ver essa live hoje, o que de repente pode vir a acontecer se não fizer de repente, um preparo físico para isso, aí mesmo que tu não vai querer ter filho. Porque o que acontece? A Diástase é diástase, bucho quebrado, fala. Olha a pergunta dela que ela falou, diástase é bucho quebrado? Fala na linguagem do povo. Não, 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 não é o não, pois bucho é, por quebrado, acaso não. eu vou explicar agora aí Agora que o Bruno vai falar, o assiste que aí, é a assiste aí. diástase. Porque a diástase, na Deixa eu realidade, tirar os comentários. ela deve acontecer. O que vem a ser? É a região abdominal, quando a barriga está crescendo, a região abdominal ela meio que se afasta os músculos do reto abdominal, o músculo do infraabdominal próximo ali ao umbigo,
Por obrigação, eles têm um afastamento para ter um alongamento maior da barriga, para confortar melhor o bebê, né? Só que o que acontece? Às vezes a gestante, né, não tem uma boa alimentação, às vezes exagera na vontade de comer e a barriga cresce demais, aí já não vem a ser só criança e tudo, a barriga cresce demais. Então essa diástase, esse afastamento dos músculos do abdômen que tem que acontecer, ele acontece demais e muitas das vezes não retorna para o lugar outra vez. Vamos pensar nesse sentido assim, que a musculatura nessa parte é como se fosse a alça de uma sacola plástica de supermercado, tá? Onde se tiver muito peso na sacola, né? Essa alça da sacola vai esticando, vai esticando, vai esticando e não retorna mais, não tem como ela voltar. Assim, né? Ela fica assim. Se você tiver um excesso de circunferência muito grande, pode, se você não tiver um preparo abdominal, se você não pratica atividade física antes da gestação, não é praticando atividade física depois ou durante a gestação que isso vai prevenir. A prevenção é o quê? A prática de atividade física até mesmo antes da gestação, onde você reforça os músculos do abdômen. E com toda certeza isso não acontece. Então, se você é sedentário, não pratica atividade física e tem uma gestação, como você já é sedentário antes da gestação, durante a gestação, com certeza você vai pegar pesado em comer, que dá vontade de comer. E isso pode vir a acontecer se a circunferência abdominal for grande em excesso. A sua musculatura, ela se alonga e ela perde a contratibilidade, né? Ela perde o poder Contratividade. de contrair de volta a musculatura e retornar ao lugar. E por pior, muitas das vezes a circunferência fica muito grande e há um rompimento no tecido muscular, onde há um afastamento entre as camadas das fibras, como o Oliveira fez, né? Mostra aí, que eu tô segurando. Isso. Afasta aí. Pode afastar. Tá. Vamos dizer que cada mão dele é um feixe de fibra do teu abdômen, tá? Se você aumentar um pouco mais a tua circunferência acima da média, esses dedos eles vão se separar, os feixes de fibra se separam. Abre os dedos, abre os dedos, abre os dedos. Isso. Esses feixes de fibras se separam e causam o rompimento dos feixes de fibras e eles não retornam ao local. Aí é que Não acontece fecha. muitas das vezes, quando a gestação vai embora, aquela bolinha bem no meio do abdômen ali. Por quê? Fica um espaço, né? Tem aí esse espaço vazio entre um músculo e outro. Como eles não voltam, como eles não se grudam novamente devido que você exagerou demais, aí fisiologicamente o corpo meio que coloca ali uma bolha de prevenção para que não rompa cada vez mais. E aí ela fica à mostra, às vezes, no abdômen. E essa situação é a mais terrível, pois essa situação ela só vem a ser normalizar através de cirurgias. Aí uma cirurgia dando assim de mamar, né, tendo que parar umas semanas para fazer uma cirurgia dessa, pode prejudicar a amamentação do nenê. Aí, se não for fazer isso, tem que esperar um bocado mais. E vai esperando, e acaba que torna-se uma hérnia, né? Aí já sai Aí da umbilical. diástase para uma hérnia, já é um problema crônico, que muitas das vezes já não consegue recuperar as fibras, né? Porque quando se faz uma intervenção cirúrgica de imediata, de emergência, você consegue fazer o ligamento dessa musculatura outra vez e teu abdômen fica praticamente igual, né? Agora, quando se passa anos, isso não se dizer a quantidade de anos, aquele tecido lá, eles acabam se acostumando. Não acontece um apodrecimento, mas acontece que eles não se ligam mais. Mesmo costurando, o tecido fica muito, muito vulnerável ali.
Então, o processo é colocar uma redinha, eles colocam uma redezinha onde eles conseguem pressionar um bocadinho mais, aproximar a musculatura de novo, mas elas não se Cava unem, assim, a né? rede continua Fecha. lá. Não chega a fechar tudo, né? Exatamente, eles Ela colocam fica uma mais ou menos redezinha assim. e aí eles se aproximam, mas não se gruda mais, porque para se grudar, as fibras têm que se colar outra vez. E como passou anos, eles não têm mais essa capacidade de se colar. Eu já, Então, eu já ouvi dizer que até 2 anos, parece. Consegue se é, resolver. isso, e essa diástase, às vezes, ela não, acontece no músculo do abdômen, na gestação, acontece dessa forma, mas ela pode acontecer nos músculos da virilha ou axila, às vezes uma extensão excessiva das pernas, uma abertura excessiva das pernas, sem um prévio treinamento, prévio alongamento, pode vir a romper uma musculatura ali na Aquela, parte da aquela virilha e famosa, ela, aquela famosa rasgadura, né? exatamente, ela pode vir a Que o povo acontecer, fala. ela pode vir a acontecer ali, se não tiver um tratamento para aquela musculatura com o tempo, pode sim, com certeza. Aí, nesse caso, é uma diástole, uma diástase, que pode virar hérnia, né? Que a hérnia já é quando o corpo já faz uma adaptação a essa patologia e com o tempo causa dor e tudo, e somente a intervenção cirúrgica. É uma cagada doida isso aí. Então, a dica é, pratica atividade física também. Atenção, pode ser uma melhor Evita isso. dica. Se você pretende, se você pretende ter filhos, você mulher pretende ter filhos e não pratica atividade física, comece praticando atividade física pelo menos um ano antes De de ter filho. você conseguir o que você quer a sua gestação, para prevenir que isso aconteça. 80% Perfeito. das mulheres que não praticam atividade física e engravidam têm diástase. Exato. É isso mesmo. Surgiu 2 perguntinhas aí, ó. Da Isha. Eu Lê até aí, fixei porque no não tá aparecendo aqui comentário. para mim, mano. Tá fixado aí no comentário, tu não consegue ver não, né? Não, tá. Parece não. Tá. Ela perguntou assim, mas isso só acontece com quem tem filhos? Ou se a pessoa engordar muito também acontece? Acontece. Se a pessoa acumula muita gordura visceral ou a relação cintura-quadril, né? A parte do abdômen lá, aquela barriguinha de chope. Se ela cresce demais, isso também pode acontecer, porque tu tá alongando o músculo do abdômen. O músculo do abdômen também faz o mesmo movimento dessa separação para poder suportar o diâmetro da barriga. E se passa muito, né, se estende demais esse diâmetro da barriga, de diâmetro do abdômen, isso também pode vir a acontecer. E fica sempre aquela. Eu acho que alguém aqui já deve ter visto algum tiozinho, algum senhor, assim, andando sem camisa, indo na padaria comprar o pão, eles com aquela barriga muito grande ali, braços finos e Hum, barriga muito grande, e uma bolinha assim perto do umbigo, uma bolinha assim no abdômen. Aconteceu essa diástase, que nesse caso não chamo de, muitas vezes chamam de diástole também, que é a divisão, né, da musculatura, o rompimento. beleza, muito bom. E aí ficou muito legal. Essa dica que o Bruno falou, ela é muito importante. Então, se você que é mulher aí, mais lá na frente, ou futuramente, pretende aí passar pelo processo da gestação, a dica é essa, né? Se você não treina, comece a treinar antes aí, já comece a preparar o teu corpo para isso, porque não espera passar pela situação para depois tu procurar médico e aí fazer uma cirurgia e tudo mais. Nem sempre a cirurgia ela é garantida do teu sucesso. Foi uma coisa que a gente falou ontem. Por exemplo, pessoas aí que fazem tipo lipoaspiração, cirurgia de abdominoplastia ou a bariátrica, enfim, é uma grana que se investe em todos esses processos aí. Porém, não adianta de nada você gastar todo esse dinheiro, né, se você não começar. Você quer mudar o seu corpo, enfim, de fato, mas o que você precisa mudar, você não muda, que é a sua mentalidade. Né? Não adianta você, por exemplo, eu vou fazer uma bariátrica porque eu quero emagrecer e tudo mais. Beleza. Mas tu tens que fortalecer muito na tua cabeça o porquê que tu queres emagrecer e para que tu tens que emagrecer e te manter magro.
Porque se tu fizeres a bariátrica e automaticamente tu não focar na ideia central, que é manter o teu corpo magro, não mudar a tua mentalidade, não mudar a tua visão com relação aos alimentos, tu vais recuperar tudo de volta e até muito mais do que tu já tinha com relação a tempos anteriores. E aí vai ser gasto de dinheiro, gasto de tempo, gasto de energia, e você fica frustrado. Isso é Então a verdade. dica sempre é se alimentar bem, procurar ter um hábito saudável, tanto na relação de exercício físico, quanto na alimentação saudável, porque isso é muito importante. E é como eu falei no início, não espere chegar lá na velhice para começar a querer cuidar da saúde, não. É. Quanto mais cedo a gente começar a cuidar, é melhor. E eu ainda digo um bocadinho mais para as pessoas que pretendem, mulheres que pretendem ter filhos, né? Pratica atividade física, como eu falei, antes de ter. E ó, atenção, gravidez não é doença. Você pode também, durante a Sim, gestação, continuar praticando atividade física, musculação, um exercício funcional. Isso também vai ajudar bastante na hora do parto, né? Você reforçar os músculos do exatamente. quadril, os músculos do períneo, né? Fazendo um agachamento sumô e tudo. Isso é muito importante. Principalmente principalmente os músculos Não sei se tu, da não sei se tu costa, te né? lembra, não sei se tu te lembra da época que a gente fazia faculdade, do da uma polêmica que teve, eu acho que foi até o Rodolfo Raiol que inventou um curso de musculação para gestantes, que o povo Tem, que é a caiu mulher por que dele. o povo tava, não pode, não sei o quê, e o exemplo Sim, dele no sim, sim, curso sim. foi a mulher dele fazendo Mulher stiff com dele. 9 meses de Eu, gestação. eu tava, assim, o Rodolfo Raiol hoje ele é um amigo muito próximo meu, né? Uhum. Tipo, eu fiz pós-graduação lá no Ele era o Cesupa, coordenador, né? onde ele é coordenador, né? Ele é o coordenador do Cesupa lá da pós e tal, e ele é coordenador das pós-graduações de ciência do exercício e de musculação terapêutica e fisiologia do exercício. E aí, por decisão do destino, a gente acabou se tornando muito amigo. Que bom, Eu muito importante. sempre converso com ele, então ele me ajudou bastante, a gente troca mais ideias. E aí, eu lembro, sim, quando tu falaste disso daí, veio logo ele na cabeça, porque as pessoas até então, em certo momento, eles tinham esse medo, né? Não tinha essa ciência toda que tem agora com relação à prática de exercício físico, por exemplo, com as mulheres no período da gestação. Era uma coisa assim que era um bicho de sete cabeças. Ah, será que pode? Será que não pode? O que que tem que fazer? O que que não tem que fazer? Então ele veio e começou a mostrar aqui no nosso estado que é possível, dá para se fazer uma coisa bem feita, bem orientada, tendo capacidade e conhecimento, né, logicamente, para que a gestante tenha bons resultados e aí ela se sobressaia com saúde, com um bom parto, A minha, e aí até chega até a reduzir aí os níveis por exemplo, porque hoje o grande número de cirurgias cesarianas que a gente vê não entra, não tá na história, né? Então, antigamente, não, a gente via muitos partos chegavam a ser praticamente 99% era normal. Hoje o número é o inverso, quase 99% dos partos são cesarianos. Ou exato. seja, se as pessoas começassem a treinar mais, melhoraria até também nessa questão do trabalho de parto, porque Isso. a musculatura ela ia contrair, ia ter a passagem para a criança passar normalmente, não precisaria automaticamente passar por uma cirurgia aí que faz um corte de diversas camadas aí da região abdominal e o tempo de recuperação é bem demorado, e é bem delicado. A minha esposa, por acaso, treinava antes de engravidar. Ela deu uma pausa só nos 3 primeiros meses, porque ela teve um É, os procedimento três de primeiros descolamento meses de. eles são bem complicados, certo? Geralmente o recomendado após os 3 meses. Ela não foi devido à atividade física. Quando ela descobriu, ela deu um intervalo, muito menos intensidade, treinava só 2 vezes por semana nos 3 primeiros meses. E ela teve um descolamento de placenta e teve que tomar um É, medicamento por 2 meses. Aí completaram três acontece meses, muito. depois voltou ao normal. Aí, quando ela estava com 4 meses, eu botei pressão e Voltou voltou pro aos treino. treinos 3 vezes por semana, full body, bem tranquilo.
simulando exercícios também que ajudam, né? Como eu falei, ajudam na hora da gestação, porque ela queria ter parto normal. Normal. Aí fomos nutricionista passou dieta, tanto que o aumento de peso foi só o peso da minha menina mesmo. Ela aumentou pouca coisa, 7 Uhum. quilos e tudo. A Não barriga teve dela era muita, bem. muito ganho de gordura quase Só nada, né? pesava a minha menina e a água mesmo da placenta e tudo. Só que um acaso, minha filha decidiu vir nascer um mês antes, onde Aí teve que entrar. a minha esposa não teve contrações. É, cruel, O é. processo da contração era fraco, enfim, como a minha filha decidiu vir um mês antes, que ela é bem sapeca e é ligada no 220, não aguentou esperar mais um mês. É, queria E sair como ela logo. não tinha contrações o suficiente para empurrar a minha menina, ela teve que fazer cesárea. Mas foi só Cesárea, né? um acaso. A gente preparou tudo, treinou dieta, porque tinha que ser parto normal. Mas Deus preferiu que tivesse sido assim, tá tudo certo. É verdade. Muito bom, muito bom. E é isso, cara. Muito legal. Esse bate-papo aqui é muito bacana, que a gente pega, assim, muitas informações que a gente nem, por exemplo, nem fazia ideia. E É, é tipo, há uns anos atrás era como se fosse um pecado, velho. Mulher grávida não podia também. fazer esporte, Tratava a não mulher grávida podia. como se fosse Parecia, uma mulher doente, né? parecia que estava doente, exatamente. Então, hoje em dia já está um pouco mais atualizada essa situação aí. Que bom, graças à ciência. É isso mesmo. E aí as pessoas estão vendo, né? E foi até aquele fato, como a gente comentou ontem, daquela atleta, a Roberta. Eu não me lembro se ela chegou a treinar no período da gravidez Treinava, dela, mas eu acredito que treinava. treinava, né? Ela e aquela Então, outra digital influencer, Bela Focuni, ela sim, tem sim, duas sim, sim. meninas e ela continuou treinando na gestação das duas meninas dela. 9 anos Hoje de em dia barrigão está lá, vendo, usando o TRX, agachando e hoje em dia remando. hoje em dia isso está ficando cada vez mais comum, porque as mulheres sabem que isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa Fazendo para a isso saúde tudo, dela. tu tem uma capacidade mais funcional de retornar ao teu corpo, né? O corpo que era Sim, a antes da recuperação é bem gestação. mais rápida. É, A recuperação é bem mais rápida se comparada a uma pessoa que está grávida e sedentária, por exemplo. Fora os níveis de outras doenças que podem estar cometendo aí durante a gravidez, que é o aumento da pressão arterial, a diabetes gestacional, exatamente. e aí controla. Acontece muitas vezes eu já vi que a pessoa descobre que está gestante, aí vai fazer o pré-natal. Aí no pré-natal, lá a médica diz: olha, se eu fosse você, começava a praticar uma caminhada, a mulher nunca fez nada. Uma atividade física, procura musculação, musculação é bom. Antes ninguém indicava, né? Que era doença, mas agora indica. Aí a pessoa procura uma sala de musculação, um professor, para dizer que pela indicação da médica ela devia fazer musculação porque ela já está gestante de 4 meses, achando que vai ajudar na hora da gestação. Não é difícil de não ajudar, né? Mas não é 100% eficaz, porque tu não entra na academia agora em janeiro e sai em março o Arnold Schwarzenegger ou sai mesmo a Roberta Zúñiga. Isso não existe. É, Então ela já vai trabalhar exercícios limitados, né? Já são exercícios adaptados, geralmente com peso do corpo. Imagina só ela começar a fazer exercícios que nunca fez com peso do corpo, sentir dores musculares, né? E o incômodo da barriga grande ou o incômodo da Dona barriga Costa, né? crescendo, né? Então Dona procurem mais Costa cedo. também, Oi? que é uma problema. A Dona Costa também, que é uma coisa que agrava muito. Exatamente. Então imagina só tu procurar, é como aquela história que a gente disse ontem, né? Quando o idoso só procura a musculação, depois que o médico fala para ele que se ele não fizer pelo menos jogar baralho, morre. Aí ele procura com 65 anos da musculação. Aí chega lá e, poxa, era para ter procurado mais cedo. É complicado, Eu mas isso daí é uma confesso, eu faço realidade. 19 anos já a musculação. Mas eu confesso que a musculação,
ela é demasiado monótona, né? Sim, sim. Monótono. Quando tu Para quem pratica não tem aquela sozinho, automotivação, é complicado mesmo. quando tu pratica sozinho, muitas vezes tu vai obrigado por questão de saúde. É monótono, mas a eficácia dessa monotonia a longo prazo te traz longevidade, qualidade de vida. Então, agora tá chato, mas pensa daqui a um ano. Tu vai ficar mais um ano de chatice, porque ele te deu mais um ano de vida. Depois de mais um ano de chatice, de É, monotonia, ele te dá mais 3 anos de monotonia, porque te deu mais qualidade de vida e mais longevidade. Então, é chato, mas é bom. É aquela questão que o pessoal diz, né? Que quanto o remédio é mais ruim, é melhor. É mais ou menos isso. a eficácia, né? É. E aí hoje a gente tem aí exemplos vivos disso, né? Vou falar um cara aí que tu gosta pra caramba, que é o Sardinha aí, por exemplo. Porra, o O cara é cara muito já fã tá, do cara. o cara já tá coroão. Tá lá, olha aí, a massa Ele corporal tem, dele tá, ele tem 50 anos, 51 anos. tá torando, né? Enquanto tem gente aí com 50 já tá todo acabado, o O cara pai de, dele, de 70. ele passou uma barra ferrada, o Sardinha, esses tempos agora. O pai dele ficou 2 meses internado. O pai dele tem 74 anos. O pai dele pegou dengue, Oi, num Tânia, boa estágio de uma noite. dengue que eu não sei te dizer qual é, mas ele teve que ficar internado Tânia, porque teve problemas respiratórios. E dentro do hospital internado, quando ele se recuperou da dengue, ele pegou o Covid. eita lasqueira, foda. E sabe o que ajudou bastante? Isso é relato do Sardinha. E eu acredito que ele fez isso, tá? Não tem comprovação científica, um estudo específico em cima do pai dele, tá? Mas o que ele falou, eu sei que é verdade, porque eu acompanho O ele pai de dele alguns era da stories. maromba também? Não, o pai dele não é da maromba, mas o pai dele estava praticando, junto com a mãe do Sargento, estava praticando atividade física, só que eles tomavam suplementação, glutamina, Certo, certo, creatina, certo, certo. principalmente glutamina. Atenção que glutamina também é um suplemento onde o teste de eficácia, né, através dos órgãos que fazem esses testes de qualidade, tem a eficácia de Uhum, 99%, glutamina. E o pai dele certo. fazia uso de glutamina, porque eu via ele tem um ginásio, né, ele tem uma academia, e mostrava os treinos que ele passava pro pai, mostrava o pai tomando a glutamina, e ele falou, olha, se não fosse a glutamina, fosse a suplementação do meu pai não tinha aguentado, meu pai é um herói e tal, não sei o quê. Atenção que são palavras dele. Eu conheço a eficácia da glutamina, mas não posso dizer que foi ela que fez o milagre, né? Que foi o Sim, milagre na realidade é Deus. Então, o velho ainda tem muita coisa ainda aí para mostrar. é. E aí a gente vê que os caras aí estão bem, né? Estão bem. Pô, o Arnold, o próprio Arnold aí, todo mundo viu aí, praticamente acompanhou, né? O Arnold, desde lá do primeiro filme de Exterminador, o cara com 18 anos estava no auge. E Ele aí com, foi, ele, foi, ele foi, com foi. 22, com 20, não foi 22, minto. Foi 23, foi 23 ou 24 anos ele foi Mister Olímpia, né? Foi campeão lá, né? Pois é. Com Pra 26 ele pra foi Miss ver. Universo. Ele foi 8 anos Mister Olímpia e 7 Oito anos Miss vezes, né? Universo. Na época É. O Miss Universo era a maior competição, como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. Do Hoje em dia a fisiculturismo, né? Copa do Mundo do fisiculturismo é o Mister Olímpia, né? Mister Olímpia em Las É. Vegas, o Universo não tem mais. Então, ele chegou lá por 8 anos seguidos em cada um. E foi Dedicação, né? um dos fisiculturistas de categoria. Naquela época só tinha aquela categoria dele, né? Hoje em dia tem várias, mas ele foi um dos mais jovens a conseguir essa premiação de Mister Olímpia. 18 anos o cara tava voando já, né? E aí, com quantos anos E ele aí tá tem nego agora? aí. Fazendo filme de ação. Tá certo que tem um bocado de mentira, né? Um bocado de dublê e tudo, mas ele tá aí, ainda ação. Já tomou a vacina do Covid, É. pedala aquelas bicicletas dele, tudo. Uau, uau, Faz um cardiozinho só pra manter, né? eu acho que foi a musculação que fez isso com ele. É. E, e relatos aí, olha, recentemente agora, por exemplo. Olha, a Tânia Cruz tá falando contigo aí, ó. Boa noite, Bruno. Tânia Cruz, não dá pra ver, não Tânia, tô conseguindo ver, mano. Tânia, Não tá atualizando aqui as Tânia coisas. Cruz.
Não tá, não. Tânia Cruz, 27. Não tá aparecendo pra mim, não sei Tânia qual Cruz, papo, já apertei no botãozinho aqui, que parece um negócio assim, Tânia Cruz. mas não tá Eu atualizando vou, eu aqui. vou, eu vou desativar e vou ativar aqui pra ver se aparece. Tá, beleza. Aí, recentemente, um amigo nosso aí de mentoria foi pra Recife também, né? Foi justamente por isso que essa semana que passou eu fiquei de quarentena em casa, que era para ver justamente se reagia a alguma coisa. E aí um amigo nosso, conhecido nosso lá da mentoria foi também. Ele foi quando? Deixa eu me lembrar, ele foi em dezembro, antes do Natal, ou foi novembro, não me recordo. E aí ele foi para Recife. Chegando lá, reuniram, ficaram uma semana lá e tudo mais. Aí quando ele chegou em casa, ele tem, se eu não me engano, ele tem 57 anos, 50 e pouco, por aí. É o Betão. Depois tu procura aí no Instagram, é Betão Marcato. E Beleza. aí, cara, é da Maromba também. Grandão, cara. Só que já é coroa. Aí, quando o cara chegou em casa, pô, aí começou a reagir e tudo mais, foi bater no hospital, cara. Aí, interno, cara. Aí ficou entubado lá e tudo mais. Covid na canela, nas duas canelas logo, né? Aí a Covid quase que arrasta ele. Aí o médico falou, cara, se Laçou não o boi. fosse pelo. E olha que ele treina desde os 13 anos de idade, Aham. musculação, puxa ferro desde os 13 anos de idade. E aí o médico falou, meu amigo, você não morreu porque a musculação te salvou. E também não era teu dia de morrer, mas a É. musculação te ajudou bastante, Aham. porque os pulmões dele eram fortes, o pulmão dele estava 50% comprometido, os pulmões dele. E aí estava ali resistindo bem, usava pouco a questão do oxigênio, mas teve uma questão que ele teve uns dias aí que precisou fazer utilização, mas o cara não resistiu bem. Então o médico falou, cara, se tu não tivesse uma boa estrutura muscular e um bom trabalho aí feito ao longo da tua vida, se tu fosses uma pessoa aí sedentária, obesa, tu não estaria mais aqui não, para contar a história. Então, a gente vê também aí que a musculação ela te salva, né? É, E como a gente já falou em outros momentos aí, as pessoas aí, praticamente mais de 90% de quem morreu aí de Covid era sedentário, infelizmente. tem um relato parecido com esse. Eu sigo uma pessoa que ele é nutricionista da Max Titânio, um dos patrocinados e trabalha nessa área, chamado Gabriel Kaminski. Ele é Nunca ouvi treinador, falar. ele é treinador, coach, nutricionista e tudo. E pratica atividade física, pratica musculação. Tá, ele não tem um perfil corporal como muitos atletas, mas ele puxa ferro, né? É Uhum. adepto do esporte. E ele ficou com 75% dos pulmões prejudicados, né? Pelo Covid. E se ficasse 80%, era parada Punk. respiratória. E ele foi dar um. Já voltou a trabalhar e tudo, já apareceu em alguns stories. E ele disse que o médico falou para ele que se o pulmão dele não fosse realmente saudável, um pulmão de um atleta, assim, próximo a um atleta, depois ele não tinha conseguido resistir. Tinha ido embora. Tá abafado o teu som. Tinha ido embora. Melhorou? Aí, agora Melhorou? sim, É. voltou. Pois é, se não tivesse, se o pulmão dele não fosse de quem pratica atividade física ali, uma É, boa alimentação, né? Furando de vez em quando, assim, ou seja, praticante, enfim, que sabe treinar. Ele tinha ido embora, 75% é do punk. pulmão É, prejudicado. então, Foda. o exercício físico salva, velho. O exercício físico salva. A galera ainda não abriu os olhos, ainda não enxerga que praticar exercício físico é uma coisa boa na vida. As pessoas ainda conseguem enxergar e visualizar o exercício físico como, de repente, talvez um vilão, não sei. Mas isso daí, infelizmente, vai acontecer ainda por muitos anos aí, porque, por exemplo, o Brasil, ele perde só para os Estados Unidos, se eu não me engano, né? Em número de academias. Se eu não me engano, Isso. não sei se tu sabe disso. Lá, Os lá, Os lá Estados nos Unidos é o Estados primeiro Unidos, país, né? lá nos Estados Unidos eles são adeptos à musculação. Eles acham bonito o físico forte, o físico estético. Eles acham bonito. Anda na É, rua, anda no shopping, eles admiram.
eles nem sabem se a pessoa é atleta profissional, mas se tu tem um bom físico, estético, eles querem bater foto. Aqui o cara é atleta profissional, vai no supermercado, todo mundo fala que é feio, horrível, não sei o quê. Lá não, lá eles É. adoram. E aí a gente tá no segundo lugar no ranking aí de números de academias, mas a gente não tem nem 10% da população brasileira É verdade. que se exercita, então é complicado, velho, é complicado. E Mas é. detalhe que essa numeração dos 10%, né, da população brasileira praticar atividade física, a gente vem acompanhando, eu pelo menos, vim prestando atenção, vim acompanhando desde quando a gente começou a nossa graduação. E Desde esse número não 2013, sobe, é sempre 10%, sempre 10%, e não passa, e com tanta não passa desse. informação, e programas na televisão falando sobre a prática da atividade física é importante para salvar isso, para salvar aquilo, e reportagem na televisão, porque ele praticava atividade física, e foi devido à atividade física que salvou a vida dele, e o pessoal pensa que nunca vai acontecer com você. Esse é o problema. Ah, isso não vai É. acontecer comigo, não. Não preciso treinar, não preciso fazer nada, que esse vírus, essa doença não pega em mim. Se pegar, eu nunca morri, não vou morrer agora. Esse é o problema, né? É sempre ter essa certeza de que nunca vai Aí se acontecer. morrer já era, não tem como voltar. Mas também quando pegar de vez, se não tiver mais volta, ele não reclama. Não vai morrer por Deus. É, não vai ter como reclamar Não vai mais. ter como reclamar. É, aí é tarde. Aí é tarde. É. Mas é isso, cara, é isso mesmo. A galera ainda é muito relaxada com relação a isso. E olha que todo dia o povo tem informação na televisão, nas redes sociais, que pessoas morreram por causa de sedentarismo, pessoas morreram por causa de doenças aí crônicas, e mesmo assim a população não se atenta e não muda esse costume. Recentemente, não sei se foi ontem, se foi anteontem, não sei se tu viu, que uma moça aí, uma blogueira, uma influencer digital faleceu, né? Fez tanta cirurgia plástica aí, e Cara, aí eu parece que foi acho que eu ontem, fiquei sabendo. foi Foi ontem, qualquer coisa. foi ontem ou foi sábado, aí a moça morreu, cara, morreu. Agora me diz o pra quê? Pra que necessidade? A Ah, menina lembrei, estava bonita, dizendo que foi por causa de a menina, transpiração, né? a menina bonita pra caramba, cara, e se matando fazendo cirurgia plástica e os cambal. É complicado. O ser humano, principalmente o brasileiro, ele já está invertendo totalmente os valores das coisas que devem ser valorizadas, né? Então, é complicado demais. É muito complicado. Isso é verdade. O pessoal quer Mas, ficar sempre o fazer mais o quê, né? fácil. Sempre Precisa ter o caminho mais mais fácil, fácil e né? mais custoso, que eu digo financeiramente, né? É. Eu acho que financeiramente, se procurasse, e a gente é suspeito para falar, né? Porque a gente vive disso, né? Mas pelo menos a gente faz o que gosta. Procurasse um profissional da área de educação física, né? Uma orientação bacana, conseguiria chegar no mesmo objetivo, claro, não com a mesma Uhum. velocidade, mas chegaria Sim, no objetivo e com um detalhe, com saúde, e pagaria muito menos que isso, a galera quer tudo de imediato. porque faz uma cirurgia de lipoaspiração, abdominoplastia, mas isso não traz saúde. Isso é uma estética ali momentânea. Ele não vai mexer na tua produção de hormônios, na tua aceleração do metabolismo, no aumento da tua imunidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tu passa por uma cirurgia dessa longa, que a recuperação é duradoura e dolorida. Se tu não pratica atividade física antes disso, o teu sistema imunológico dá uma baixada, Vai, contrai vai um cair. resfriado, contrai uma gripe, e aí pode ter sei lá que problema você pode ter durante teu pós-operatório, tua recuperação. O pessoal não pensa nisso. É o que eu te digo, né? Penso que isso nunca vai acontecer consigo, né? É, a autoconfiança muito também, né? Ah, nunca aconteceu isso comigo antes, né? Isso Agora vai que vai acontecer acontecer. agora. Mas a gente não deve. Mas, aí, Pelo menos, não. Eu, pelo menos, na minha vida, não costumo pagar para ver. eu também não. Eu Eu procuro tomo sempre prevenir. eu dou 2 passos na frente antes de pensar. Exatamente. Eu não vivo em cima do muro, nem na linha vermelha, nem nada. Ou é do lado esquerdo ou é do lado direito, mas em cima da linha eu não ando.
É isso aí. Muito bom. Perfeito. Show de bola. Batendo cansaço, hoje foi puxado, mas valeu aí, ó. Com A galera certeza. entrou aí, deu Deu um pra... treino lá aquela hora que eu te falei, depois eu meti um treinão de pernas aqui, aí moro no terceiro andar, subi de escada, fogo, quase não consigo subir, mano. Aí amanhã ainda tem que levar a Marina pra escola. Oi? Amanhã ainda tem que levar a Marina pra Pô, escola. ainda tem que levar a Marina pra escola amanhã, cedo. Mas antes disso eu tenho o meu O cardio. aeróbico jejum matinal ali, 6 da manhã, tá doendo? Tô fazendo convite pro povo que tá aqui agora. Se Quem acorda tiver aí, cedo, quiser. quiser bater um papo, trocar uma ideia. Quiser, só tem esse também, além de agora, tem amanhã de manhã um horáriozinho rápido para mandar uma dúvida, pode mandar para mim, que eu tô online, é 1 hora de aeróbico em jejum e eu respondo. Faça esse convite para quem Perfeito. está vendo aqui agora, para de repente quem vai chegar depois, vai ver a gravação dessa Quem vai ver live. a gravação. Se quiser mandar uma mensagem para mim 6 da manhã, tamo junto. Bora bater um papozinho que às Perfeito. vezes fica enjoativo só escutar música, hein? Bater um papo interessante. É mesmo, isso aí. Então pronto, Então é fechou. isso. Show de bola. Beleza? Bruno, valeu, mano. Muito Tranquilo. obrigado por mais esse bate-papo aí, É isso bacana, aí, muito com legal. certeza. Amanhã tem mais, Amanhã tamo tem. junto. Bom descanso aí. Tô quebrado, já tá começando a pesar o olho É, tá aqui. pesando. Então é isso aí. Amanhã a É gente se isso aí, encontra falou. Amanhã a gente se fala para novamente. mais uma aí, mais um Mais um bate-papo. E o bate-papo. pessoal que quiser comentar, deixar aqui Quem algum quiser assunto, só comentar chamar no aí, direct no meu alguma no dúvida chat. quiser chamar, só mandar que a gente vai resolver essa missão aí. A gente resolve isso tudo amanhã. É Tô isso aí. pronto. É isso aí, galera. Boa noite, Valeu, pessoal. obrigadão, Muito abraço, obrigado. Fiquem com Deus. Abraço, mano. bom Fica descanso. com Deus. Bom Abraço. descanso. Abraço. Falou. Falou.